Olá, bem-vindos a mais um episódio especial do Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. Depois da criação do mundo, depois dos patriarcas, depois do Egito e Êxodo, chegamos ao quarto período bíblico da Great Adventure Bible Timeline, que já agora está disponível no site das equipas. Se quiserem ver o plano todo para o ano, é lá que vão encontrar este esquema de leitura da Bíblia que estamos a seguir no Mais 365. E como estava a dizer, estamos no quarto período, o deserto, em que vamos fechar o Pentateuco. Vamos ler Números, Deuteronómio e depois também alguns salmos. E para arrancar este período tão bem como arrancámos o último, tenho comigo o Padre David Palatino. Olá. Olá. E o Padre Miguel Vasconcelos. Olá, outra vez. Muito bem, obrigado por estarem aqui. Já percebemos no último episódio que os nomes dos livros do Pentateuco têm uma razão de ser. Porque é que foram criados, por quem introduziu a Bíblia dos... Porque foram criados por quem introduziu a Bíblia dos 70. Porque é que este se chama Números, Padre David? Nós podemos entrar logo no livro dos Números e somos confrontados assim, com um elenco muito sucessivo de nomes. Ok, então vamos ter mais um jurou. Não é da mesma maneira, Ok. não são propriamente as chamadas Toldot, ao estilo das genealogias que dá saltos na história, mas agora vamos ter recenseamentos. Portanto, Ok. é assim uma espécie de censo para tentar aferir quem são aqueles que agora se colocam em marcha pelo deserto a caminho da terra prometida, que é geralmente algo que acontece com frequência na Sagrada Escritura quando há uma deslocação geográfica. Porque também vai acontecer isso no regresso do povo do exílio novamente para a Terra Prometida, e agora também a caminho da Terra Prometida se faz novamente este recenseamento, quase para perceber quem é que é mesmo etnicamente puro e faz parte do povo eleito. Ok, para perceber o estado das coisas. Exatamente. Muito bem. É uma narrativa que começa a recapitular aquilo que aconteceu antes, não é? Ou seja, para além de dizer quem são as pessoas que aqui estão, vai olhar para trás e dizer, bem, pessoas que aqui estão, aconteceu isto no Êxodo e vamos poder ouvir mais um bocadinho do que aconteceu até chegarem ali a... Exatamente. É importante nós percebermos que a escritura hebraica deve ser lida, ou, neste âmbito da Torá, como uma unidade, é um único livro. Ok. Não é? Por isso é que nós seguimos a versão da 70 e damos nomes diferentes, mas não é assim para um judeu. Aliás, não sei se sabem, mas em hebraico, este livro dos Números é Bemidbar, ou seja, é no deserto. Situa também do ponto de vista espacial o cenário que onde se vai desenrolar naturalmente esta trama narrativa. E nós podemos olhar o Pentateuco como um quadro. Temos a chamada moldura externa, a moldura interna e depois o centro, que condensa grande parte também da narrativa, muito localizada espacialmente no Sinai, que é o Levítico. E depois podemos dizer que o livro do Êxodo e o livro dos Números são como que a moldura interna, porque inclusivamente há uma espécie de paralelo. Ok. Porque nós temos no livro do Êxodo este caminho do povo desde o Egito até ao Sinai, e agora no livro do Números temos desde o Sinai até à Terra Prometida. Ou seja, há uma continuidade histórica, uma continuidade narrativa, uma continuidade geográfica. E portanto, como o livro do Êxodo fixa-se no Sinai, depois o livro do Levítico prolonga o momento do Sinai e agora o livro dos Números segue a partir do Sinai. Aliás, ainda temos ali 10 capítulos de preparação para depois o povo rearrancar a caminho da Terra Prometida. Portanto, temos que olhar também esse sentido da continuidade e da recapitulação do caminho feito até ali. E tem esse valor acrescentado, por assim dizer, de, na experiência do Sinai, ser o momento em que o povo recebe a lei. E por isso, de alguma maneira, no princípio, com o Êxodo, trata-se de dar conta da libertação que tinha acabado de acontecer, atravessando o Mar Vermelho, começando os primeiros dias de caminho no deserto. E depois no Sinai há esta insistência, o Padre David falava disso no último episódio especial, há esta insistência de um Deus que quer uma resposta do povo, que não quer apenas que as coisas sejam unilaterais, quer que o povo esteja envolvido numa unidade, numa aliança verdadeira, e de alguma maneira o livro dos Números faz o relato ou o percurso
depois dessa experiência da lei, de repente há uma maneira concreta de responder a Deus e vamos para a Terra Prometida também com esse entusiasmo de quem quer lá chegar para depois isto ainda ser tudo mais pleno. E esse desejo de plenitude, esse desejo de viver ao máximo como um povo também me parece que é assim um pano de fundo deste livro. Sim, e há aqui uma nota que é necessário destacar, é que de facto a entrega da lei no Sinai faz toda a diferença entre o antes e o depois. Porque, cá está, o livro do Êxodo centra-se muito na dimensão da fuga, depois há ali como que, podemos dizer, o coração de toda a narrativa do Pentateuco, a entrega da lei, e por isso também é muito desenvolvido, ocupa muitos capítulos. E agora, a passagem da fuga do Egito para a conquista, para a dimensão de conquista da Terra Prometida, é quase como uma guerra santa. É porque agora a presença da lei, das tábuas da lei no meio do povo, dá a sensação de que eles agora têm a companhia de Deus. É uma campanha militar, mas fortemente cultual e religiosa. Certo. Porque é um templo vivente. Eles têm a Arca da Aliança, agora é quase o Deus dos exércitos. O Sabaote, o Deus Sabaote, que luta com eles e ao lado deles. Ok. Ou seja, essa presença da arca também faz com que muda alguma coisa na maneira como o povo caminha no deserto. É uma concepção da presença de Deus que a nós hoje nos faz uma certa confusão, porque de repente, como o Padre David estava a dizer, é o Deus dos exércitos, é o Deus que vem comandar umas tropas e que quer conquistar uma terra, o que nos deixa no ar um eco que me parece que nos provoca um certo desconforto a esta distância que estamos. Mas parece-me que nesse sentido também é bom, ou também nos ajuda a perceber que o próprio povo está pouco a pouco a perceber quem é Deus. Hoje o nosso olhar sobre um Deus que se revela por meio destes acontecimentos que vão originar nestes textos é que Deus tem uma revelação progressiva. Ou pelo menos, dizendo isto do ponto de vista do povo e da Igreja, do que nós somos hoje, pouco a pouco vamos compreendendo melhor quem é Deus. E por isso é normal que nos primeiros livros se atribua a Deus ideias, vontades e características que hoje nos fazem uma certa confusão e que parecem não bater certo com o Deus que depois se revela em Jesus Cristo de uma maneira mais clara. Não se trata de dois deuses diferentes, trata-se ou de um Deus que mudou de ideias e que agora já não gosta de guerras. É o contrário, é a própria compreensão humana de quem Deus é que vai evoluindo e vai se tornando cada vez mais perfeita até o que acontece depois com Jesus. E traz maior consciência, não só de quem é Deus, mas também de quem é o povo. Claro. E, portanto, uma das notas de destaque deste livro dos Números é a consciência progressiva que Israel faz acerca de quem é na sua qualidade de povo eleito. E, portanto, a presença próxima de Deus, que caminha junto do povo, depois há toda aquela imagem da Shekinah, da nuvem, que depois também vai ser apropriada em alguns textos do Novo Testamento, também traz um compromisso e uma responsabilidade acrescida ao próprio povo. Isso descansa-me acima de tudo, porque lá está, Deus dos exércitos, com Deus da paz, se calhar não podia não casar muito. Mas essa ideia de nós compreendermos na nossa história de salvação cada vez melhor Deus é muito boa de ouvir. Esta ida para o deserto, falávamos aqui que é até uma das primeiras palavras deste livro dos Números. A ida para o deserto é plena de simbolismo, até porque depois tem eco na vida de Jesus e na nossa vivência como cristãos, certo? Certíssimo. É um, quase que podemos dizer, é um número mágico. Quando nós ouvimos 40, devemos ativar as antenas a dizer o que é que será isso, ou melhor, facilmente nós conseguimos sintonizar o número 40 com alguns momentos da história da salvação e que não se circunscreve ao número de anos que o povo necessitou para entrar na Terra Prometida. Também temos que pensar que não foi sempre 40 anos a caminhar, também houve momentos de acampamento. É muito interessante que o próprio livro dos Números fala 6 vezes destas notas de itinerário, não é? Que dirigiram-se para e acamparam em 6 notas de itinerário. Recentemente, até quando estava a fazer uma espécie de exegese destas notas, pensei, o 6 também é a nota do incompleto, ou seja, estes acampamentos estavam incompletos à espera do acampamento final, que era verdadeiramente a conquista da Terra Prometida, que era o sétimo acampamento. Mas recuperando esta simbologia do 40, posteriormente também 40 vai ser o tempo que Elias precisa para chegar ao Horeb, assim como, previamente, 40 dias foi o tempo que Moisés esteve no Sinai antes de receber as tábuas da lei. Portanto, o 40 tem
este momento, esta cifra simbólica de representar o lugar necessário para receberem alguma coisa de importante. Portanto, Moisés precisou de 40 dias para receber as tábuas da lei. O povo precisa de 40 anos para entrar na terra prometida. Jesus faz 40 dias de retiro espiritual, podemos dizer assim, quase que também refazendo a própria história de Israel, assumindo na sua pessoa as tentações que também Israel viveu no deserto, até ser batizado, porque depois iniciar a sua vida pública. Portanto, é como que um número do retiro, do retiro por excelência, onde se faz a experiência não só da fragilidade, mas também da graça. Claro que depois, do ponto de vista cristão e como herdeiros de uma história, vamos recuperar essa simbologia na Quaresma, que também convida-nos a fazer a mesma experiência do povo a caminho da Páscoa da Terra Prometida, mas também nos prepara para a celebração da Páscoa por excelência, que é o mistério pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o deserto surge não só como um lugar de ausência de vida e de morte, mas também o lugar onde a voz de Deus se faz sentir e onde Ele vai presenteando o próprio povo com dons do seu amor, desde o maná, as codornizes, a lei, a água de Meribá, tudo títulos, vejam, tudo títulos que depois Jesus vai aplicar a si mesmo, como, eu sou a água viva, não é? Eu sou o maná descido do céu. E gostaria de destacar 2 elementos que nós podemos perceber aqui no livro dos Números, muito associados também a esta dimensão do mistério pascal de Jesus. O primeiro é a serpente. A certa altura, o povo em marcha é como que assim atacado por serpentes, e quando é mordido, Deus diz a Moisés para elevar uma serpente de bronze, e todos aqueles que olham para a serpente são curados. Esta imagem vai ser recuperada por São João, aplicado à cruz de Cristo. Não é? A cruz de Cristo é verdadeiramente esta serpente que cura todos aqueles que para ela olham. Não deixa de ser depois também interessante constatar que foi o símbolo adotado pelas farmácias. Hoje o símbolo das farmácias, cá está a ligar a dimensão da saúde e da cura associada a um símbolo que nós vemos muitas vezes e nem sabemos de onde vem. Ok, então as farmácias, sempre que agora virmos uma farmácia... Vamos lembrar da serpente de bronze e também desta serpente elevada que cura todo aquele que olha. E outra questão muito interessante, que nem sempre é visível, é que depois naqueles pressupostos organizativos que são dados no âmbito da lei e que também conseguimos vislumbrar no livro dos Números, há ali uma espécie de ordem hierárquica à volta do tabernáculo, que assinala a presença de Deus no meio do povo, sendo que as categorias que ficam mais próximas desse tabernáculo são os levitas, que se dedicam ao ofício do culto, e Moisés, Arão e a sua família, e depois há como que uma disposição das 12 tribos de Israel à volta do tabernáculo, e que a sua configuração dá a forma da cruz. É muito interessante. Hoje, sim, a tradição judaica não o apresenta dessa maneira, mas será possível verificar que esta seria a configuração e a disposição que nós conseguimos vislumbrar como concretização daquilo que diz o livro dos Números. As tribos de Israel já se dispunham em cruz. Já se dispunham em cruz. É um take deste episódio. Há, calculo então, muitas tradições judaicas presentes neste livro dos Números, e que depois também e que também encontramos no Deuteronómio, que também vamos ler. Portanto, muitas coisas que se verificam hoje na tradição judaica e que têm origem aqui, certo? Certo, aqui já encontro também no livro do Êxodo, e que depois que se vão desenvolver e repetir no livro do Deuteronómio. Eles têm uma codificação da lei escrita e oral, no total assim de 613 preceitos, que nós chamamos mitzvot, ou seja, os mandamentos. Eles fazem como que uma espécie de elenco dos mandamentos que conseguem extrair a partir da Torá. É uma espécie de desdobrar dos mandamentos. Eles surgem assim um pouco espalhados,
e que são como que compilados, dando origem a uma codificação um pouco mais arrumada, e que surgem 248 em forma positiva e 365 em forma negativa, e depois eles são muito simbólicos nesta. 365 dias do ano, 248 que é um número são que os nós nos membros do respeito corpo de maneira humano. especial. E 248 os membros do corpo humano, portanto é a Ok. totalidade do dia, a totalidade da vida, do ser, não é? que deve estar ali também envolvida nesses próprios preceitos e mandamentos que devem seguir à risca. Não é? Portanto, de forma positiva deves fazer isto, isto e isto, e de forma negativa não farás isto, isto e isto. Mas estes 613 são tirados, então, destes livros Do que fomos Pentateuco. lendo? Ok, Dos 5. não diretamente como estão escritos lá, ou... São diretamente são Diretamente mesmo escritos. extraídos, exatamente. Ok, Exatamente. certíssimo. Há outras tradições que saiam assim destes livros? Sim, há várias. Umas ainda se mantêm e outras. Só esta palavra mitzvot é o plural de mitzvah. O bar mitzvah, O bar que mitzvah. nós vimos nas séries americanas. Sim, e não só. É importante nós conhecermos também esta particularidade, por exemplo, para entender a perda e o encontro de Jesus no templo. Ok. Porque é que é narrado, não é? Nós de repente damos um salto, ainda recentemente celebrámos o dia 2 de fevereiro, que é a apresentação de Jesus no templo 40 dias depois do seu nascimento, e depois dá um salto até aos 12 anos e depois dá um salto até aos 30. E porquê este 12? Porque era o ano em que um israelita adquiria a maioridade, ou seja, era contado já entre os adultos, era contabilizado para aquele número mínimo de homens que era necessário ter para ter uma carral, uma assembleia litúrgica e cultual, e já podia fazer a proclamação da palavra na sinagoga. E então Jesus aparece já dotado de autoridade e de conhecimento, porque com grande probabilidade estaria a celebrar Bar Mitzvah, ou seja, o filho do mandamento. Já podia conhecer e já podia cumprir e, portanto, também proclamar esse mandamento. Muito bem, fantástico. Isso é engraçado. Nós vamos acompanhar este livro dos números, já aqui dissemos, com o Deuteronómio, que significa segunda lei. Esta eu fui ver antes de perguntar. Porquê que é preciso uma segunda lei se já havia uma e foi dada por Deus e era à partida boa, não é? E se nós vamos olhar, sobretudo para o coração da lei, que é o decálogo, vamos encontrar muito mais semelhanças do que diferenças. Mas é para perceber que a própria lei tem uma plasticidade. Basta pensar que, mesmo no contexto da Igreja, nós temos o Código de Direito Canónico de 1917 e depois temos o de 1983, e que já tínhamos tido, não assim com esta força, mas também outras leis que vão ter que ser reajustadas. Ou seja, o que é que acontece? A lei que Deus deu de forma particular no livro do Êxodo, consubstanciada de uma forma particular no Decálogo, foi dada num contexto de um povo nómada. Ou seja, serviu de base também para o povo se regular durante a sua marcha pelo deserto a caminho da Terra Prometida. Agora eles estão ali já à beira de entrar na Terra Prometida. Portanto, vão ser sedentários, vão ser um pouco que se vai instalar numa terra e precisam de uma lei que oriente para agora uma transformação do seu próprio estilo de vida. Não há diferenças substanciais, mas há leis que se vão agora ajustar naturalmente também a uma condição diferente, que mostra também a consciência progressiva que o próprio povo foi tendo na sua relação com Deus. E esta plasticidade, vou dar um exemplo muito concreto, porque os leitores atentos podem ter notado isso. Existem duas versões textuais dos 10 mandamentos, do Decálogo, as 10 palavras. Temos a versão textual do Êxodo e a versão textual do Deuteronómio. Substancialmente é muito idêntico, mas há ali uma mudança. Uma mudança de cariz teológico, não propriamente de cariz legal, que é a justificação do preceito sabático. Porque no livro do Êxodo diz-se: recorda-te do sábado para o santificares. E depois explica o motivo, porque Deus também descansou ao 7º dia. E nós agora vamos para o livro do Deuteronómio. Recorda do dia de sábado para o santificares. Mas qual é a causa? É a libertação do Egito. Ou seja, muda
o motivo teológico sem mudar o preceito em si. E de alguma maneira a experiência do povo também ilumina a própria lei, ou seja, é uma lógica de acumulação de experiências. Deus está a fazer connosco uma história. E por isso aquilo que antigamente tinha a ver com o facto de Deus ter descansado ao 7º dia como uma coisa que era projetada lá para as origens de toda a realidade, agora não é apenas uma coisa projetada lá para as origens de toda a realidade, é uma coisa que tem a ver connosco, que nos aconteceu a nós, que não é apenas de um Deus que está mais ou menos distante, é uma história de que eu faço parte. E de alguma maneira isto converge tudo para aquilo que temos dito imensas vezes, é que a nossa própria história faz parte disto, e o método que levou Deus, deixa-me dizer assim, o método que levou Deus a atualizar a lei às portas da Terra Prometida continua a ser o método do mesmo Deus que hoje olha para nós e nos quer continuar a estender, quer continuar a estender até nós esta história que constrói. E isso é extraordinário, nós sabermos nos envolvidos nisso. E passaram 40 anos, 38, digamos assim, porque foi os 2 anos até ao Sinai e depois mais 38. Claro. Ou seja, há uma história que agora também precisa de ser regulada. Não é? Já falámos da recapitulação da história, mas agora há uma história que não tinha havido, de rebelião, de infidelidade. Portanto, Deus pedagogicamente precisa também de criar este cerco protetor mais exaustivo relativamente à conduta do próprio povo. Eu não quero ser provocador, mas não consigo não pensar nisto. E se calhar não tem propriamente a ver com a Bíblia, que queremos também aprofundar, mas não deixo de ouvir esta ideia da plasticidade, no sentido de ser flexível e também de atualização. Como é que eu, como católico, olho para esta ideia ao mesmo tempo que quero ter uma âncora, mas como é que eu me consigo... Esta ideia de atualização às vezes é uma coisa que até gera alguma celeuma entre nós católicos, não é? Como é que eu vivo isto, não é? O que é que Deus quer de novo e o que é que eu tenho que olhar que é para manter e que fica? Não sei. Há verdades imutáveis que são irrenunciáveis e inegociáveis que não mudam. Mas depois a sua aplicação pode mudar. Há um caso muito concreto. Na Igreja nós temos 2 códigos de direito canónico. Temos digamos assim, o oriental e o ocidental. Não é? Agora, há aqui verdades que não são negadas e que naturalmente o livro do Deuteronómio também reforça. A ideia da aliança, a unicidade de Deus, por exemplo, que é a grande conquista do livro do Deuteronómio, assim, o grande tema e o grande filão. Só que eles agora têm uma terra também para gerir, coisa que não tinham. Portanto, tem que ser uma lei aplicada a este contexto. Eles agora já não têm um Deus que anda a caminhar com eles. Portanto, vão ter que também ter um lugar para Deus ficar, o templo. Não é? E esta é a ideia que vai emergir do livro do Deuteronómio, que depois se vai estender em toda a história sagrada deuteronomista. Portanto, é uma espécie de unificação de tudo. Uma terra, um rei, uma lei, uma aliança, um templo. E naturalmente isso leva a que a própria lei precise de ser reajustada ao novo contexto. E respondendo ao que o Francisco estava a levantar, ou seja, esta ideia de que nós vamos percebendo que há algumas coisas que estão a mudar e outras que não podem mudar, e afinal onde é que a gente se entende no meio disto tudo? A palavra tradição, a origem dessa palavra é entregar. Tradere, em latim, significa entregar, e por isso é a ideia daquilo que uma geração entrega à outra. Aquilo que eu vivi agora entrego-te. E para te entregar o mesmo que eu recebi, eu às vezes preciso de atualizar a linguagem, preciso de dizer isto de outra maneira, porque tu agora já não és da geração dos meus pais que me transmitiram isto a mim. Quando estou a passar para a próxima geração, aqui quem diz geração não diz necessariamente pais e filhos, mas, claro. Mas quando estou a passar para um novo tempo, para uma nova época, preciso de usar uma linguagem que o mundo a quem eu estou a transmitir esta mesma mensagem de sempre consiga compreender. E a verdade é que para entender a mesma mensagem de sempre eu preciso de novas linguagens, porque nós evoluímos, nós não somos a mesma coisa, nós temos categorias de pensamento diferentes, nós temos percepções da realidade diferentes, a hierarquia dos princípios que regem ou que orientam as sociedades em que vivemos também vai evoluindo, e por isso, para transmitir a mesma ideia,
a mesma ideia de sempre. Eu preciso de estar constantemente a traduzir essa ideia para que o mundo de hoje possa perceber. Essa é a ideia da tradição. Eu estou a entregar uma coisa verdadeira, mas preciso de uma linguagem diferente para entregar a mesma coisa, porque senão às tantas estou a falar sozinho, às tantas estou a dizer coisas a um mundo que não me entende porque já não tem a mesma linguagem. Eu estou a usar a linguagem de há 50 anos e o mundo não me está a perceber, por isso eu não estou a entregar nada, estou a falar sozinho. E a ideia de tradição acho que ajuda a iluminar também depois o que se passa aqui com a primeira versão da lei e com a segunda versão da lei, que é o Deuteronômio. Até porque eu não tenho certeza se é, David pode ajudar a responder, mas pode ajudar a elucidar, mas eu diria que Deuteronômio, neste sentido de ser segunda lei, não é propriamente uma outra lei, é uma versão segunda da mesma lei, do mesmo Deus e da mesma maneira de nos relacionarmos com Deus, agora aplicada à nova situação de sermos sedentários numa terra e não sermos nómadas. E esta questão da tradição está, até podemos associar àquilo que vem a seguir. Não quero já antecipar aquilo que vão ser os próximos capítulos pós-Deuteronômio, mas o Deuteronômio também inicia um tipo de literatura a que designamos a história sagrada deuteronomista. Ou seja, é o ponto de partida, é a base, pois, para o livro de Josué, de Juízes, os 2 de Samuel, os 2 de Reis, os 2 de Crónicas, e que algumas decisões que têm que ser feitas também são difíceis. Vou dar um exemplo. Mas vem no fundo de encontro àquilo que são as necessidades do momento. Havia aquela convicção de que Deus é que é o rei, portanto, são um pouco teocratas. Deus é o rei, portanto, se Deus é o nosso rei, nós não precisamos de outros reis. Mas depois, quando se encontram com uma terra que precisam de administrar e de gerir, com os desafios que aí decorrem, com os perigos dos povos vizinhos, esta é uma questão que também surge. Porque a necessidade de ter um rei parece que vai embater com a convicção de que Deus é que é rei e que estão a trair o próprio Deus. Como é que eles resolvem essa situação? É que devem escolher um rei eleito por Deus. E é difícil esta reviravolta e esta passagem. Não é? Por isso é que o próprio Salomão, ao início, o próprio Saul, não foi assim bem aceito e o verdadeiro rei eleito divinamente foi David. Cenas dos próximos episódios. Exatamente. É o que vamos poder ouvir um bocadinho mais à frente, para já ainda não, mas é esta ideia de que o Deuteronômio também é importante para compreender os livros que se vão seguir e, portanto, atenção redobrada para que não se percam as cenas dos próximos capítulos. E porquê é que o Deuteronômio, já percebi que é útil para a compreensão de alguns livros que vêm a seguir, mas porquê é que é útil para nós? Ou seja, no nosso caso concreto, a nossa compreensão da nossa história da salvação como um todo e da nossa história da salvação de hoje, porque é que é útil para nós? Primeiro, o Deuteronômio é a afirmação da vitória do monoteísmo. Só aqui é que podemos falar de monoteísmo. Já falámos de enoteísmo, de um Deus da tribo, do clã, da família. Depois passamos para um Deus nacional, uma monolatria, ou seja, que é a invocação de um único Deus, mas reconhecendo a existência de outros deuses. E o livro do Deuteronômio é o primeiro que afirma a unicidade de Deus. Só há um Deus e não se aceita mais nenhum. De onde vem depois aquela oração que na tradição judaica é tão repetida e tão importante, que é: escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso tem um nome. É o Shema, porque é a palavra escuta em hebraico. Que é esta ideia de insistir na unicidade de Deus. É único e não há outros. Quer dizer, não é apenas que é o nosso, é que não há mesmo outros. E isso é claramente Deuteronômio, como o Padre David dizia. E não se esqueçam, Deuteronômio 6.4 e seguintes, vão ler, é estruturante, e depois Jesus vai recuperar, vai repetir. Os judeus rezam-no 3 vezes por dia. E os cristãos, é interessante, ou pelo menos a tradição cristã, depois vai acolher o novo Shema, que é o Pai Nosso, como a sua própria oração, e que naquilo que é o ciclo diário de oração proposto pela Igreja, que também se reza 3 vezes, que é nas laudes, nas vésperas e na missa. Portanto, há aqui uma espécie de padrão comum que herdamos da tradição judaica, mas depois repetida e atualizada no Pai Nosso ensinado por Jesus.
Que no fundo é dizer que esse Deus único é Pai. É Pai. É uma maneira bonita de ver as coisas. Fantástico. Dicas concretas para esta leitura. Começamos agora este quarto tempo. Já temos aqui algumas ideias do que vai acontecer, daquilo que podemos perspectivar, mas ler, já percebemos nos períodos anteriores, às vezes depois tem dias assim um bocadinho mais, não vou dizer maçudos, mas mais desafiantes. Dicas concretas para a leitura, coisas que possamos prestar maior atenção, que podem ajudar a Eu acho que, trazer pelo menos, foco. desde já, como um todo, porque esta travessia do povo de Israel pelo deserto é uma metáfora da nossa vida, na nossa condição peregrina, de um Deus que caminha ao nosso lado. É muito interessante, depois um salmo vai dizer que eu sou junto de vós um peregrino, colocando na voz do próprio Deus esta dimensão de um peregrino que caminha connosco, que as dificuldades que o povo viveu são as nossas dificuldades, as tentações que viveu são as nossas tentações, que Jesus também vai assumir na sua própria pessoa. Pois esta ideia também que a nossa liberdade e a liberdade com que Deus nos criou implica responsabilidade. Eu quero que essa é a tónica dominante que vai marcar este livro dos Números e do Deuteronómio, que os nossos atos têm consequências, né? E que as próprias punições de Deus são pedagógicas em vista do crescimento. E esta vai ser um padrão comum no livro do Deuteronómio e depois nos livros que se seguem, que tem a ver, é a dinâmica da aliança, não é? É a infidelidade, depois há o castigo, depois há o arrependimento e depois há a conversão. E nós vemos aqui um pouco também a espécie do espelho da nossa vida. É importante nós também considerarmos estes mandamentos como uma carta de amor. Não é uma castração da nossa liberdade, mas é o Deus que nos ama, que nos quer proteger das nossas quedas. E então vai também dando força de lei a algo que nós devemos cuidar e preservar numa relação harmoniosa, integral, né, com Deus e com os outros. Depois há aqui uma questão que eu gostaria também de frisar, que é a gratidão como a memória do coração. E nós também vermos esta história do povo de Israel como o preâmbulo da nossa própria história. A gratidão de uma fé que nós herdamos e o livro do Deuteronómio lança as bases para aquilo que depois vai ser também a própria tradição cristã, e que não passemos à frente naquelas partes mais chatas e mais maçusas e de guerras, e ainda por cima Deus aparece como ator principal dessas mesmas guerras, mas por trás disso há o reconhecimento que somos um povo eleito. E porque é que somos o povo eleito? E o que é que devemos ser enquanto povo eleito? O povo de Israel ao início achou que ser povo eleito significava ser um povo separado dos demais, portanto muito particular e fechado. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer-nos povo eleito para sermos luz das nações, como Isaías mais tarde vai dizer. E estejamos também atentos a algumas das bênçãos e orações que ali vêm, não só aquelas que já falámos, como o Shema Israel, mas recordo aquela bênção muito bonita que nós lemos no dia 1 de janeiro, a chamada bênção de Arão, que é a primeira leitura que é retirada do livro dos Números, e posso reproduzir aqui, né? Que pode ser, é uma oração que pode ser feita no final da Eucaristia, por exemplo, com bênção solene, mas é uma oração tão bonita de se ter no dia a dia. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te favoreça, o Senhor volte para ti a sua face e te dê a paz. Encontramos em Números 6. No meio às vezes deste percurso atribulado, temos também estas orações e estas bênçãos que podemos aplicar muito bem no nosso dia-a-dia. Espetacular. Fica a dica. Liberto só agora um bocadinho de tempo de antena, porque eu sinto que há pessoas que nos chegam de vários lados e gosto de imaginar que há alguém que por alguma razão aleatória veio dar com este quarto episódio especial e ouviu o quarto episódio especial. Padre Miguel, como é que se começa a ler a Bíblia? Quando é que se pode começar? Então, há infinitas maneiras de começar a ler a Bíblia. A nossa proposta é que se comece segundo o plano de leitura que temos usado, da Ascension Press, o Great Adventure Bible Timeline, e que se pode começar num dia qualquer. Pode ser hoje, é bom que seja hoje. E por isso, se quiserem a nossa ajuda, basta recuar ao primeiro episódio deste podcast, ir ao dia 1, e o dia 1 não é o dia 1 de janeiro, o dia 1 é o dia 1 em que nós começamos a ouvir. E por isso, começar daí, ouvir um por dia, durante 365 dias, a Bíblia inteira, um dia de cada vez. Sim, fantástico. Um Não dia? diria.
ou ouvir 2 episódios num dia. Se quisermos ser muito acelerados. É verdade. Eu não diria melhor. Muito obrigado mais uma vez, mais um belíssimo episódio especial. Obrigado, nós. Vemo-nos amanhã, porque continuamos com a leitura da Bíblia todos os dias, um dia de cada vez.